Oi, meu nome é Vivian e hoje eu vou falar sobre o trabalho de bioquímica vegetal sobre artigos. No meu grupo, os integrantes são Amanda Magalhães, Heloísa Aranda, Poliana Borges, Vivian Mayumi e Yasmin Ludovic. Os docentes Adriana Lima e Luciana Machado. O tema do nosso artigo é fosfatagem como prática para redução do estresse oxidativo e ganho de produtividade da cana-de-açúcar. Na introdução, as plantas em condições naturais muitas vezes estão sujeitas a estresses, como falta de luminosidade, falta hídrica, altas temperaturas e deficiência de nutrientes. A exposição da planta ao estresse abiótico pode levar a problemas no processo fisiológico. O efeito tóxico pela Eros das células vegetais é reduzido pelo mecanismo de defesa que ativa o sistema enzimático antioxidante, que inclui a ativação da enzima superóxido dismutase, que elimina o peróxido de hidrogênio, utilizando o ácido ascórbico como redutor e catalase. Entre os tipos de estresse abiótico que promovem a produção de Eros na planta, a deficiência de nutrientes é uma delas. Entre os nutrientes trabalhados com genótipo de canola, descobriram que a maior concentração de fósforo promove menos quantidade de Eros. A baixa disponibilidade de fósforo em solos de clima tropical e áreas de cultivo de cana-de-açúcar no Brasil podem resultar em 50% menos crescimento e produtividade na cultura. A fertilização fosfatada localizada limita o estresse radicular, que reduz a absorção de água, podendo aumentar o estresse abiótico. O aumento no teor de fósforo da superfície do solo estimula o aumento das raízes. O objetivo desse trabalho foi avaliar a produtividade e a resposta do sistema enzimático antioxidante da cana-de-açúcar quando cultivado em solo que recebeu a fosfatagem correta, utilizando doses de fontes de fósforo com solubilidade variável. Oi, eu sou a Heloísa e eu vou falar um pouquinho sobre os materiais e métodos. O estudo do nosso artigo foi realizado em uma área de cultivo de cana-de-açúcar, no estado de Pernambuco, entre julho de 2013 e novembro de 2014. Durante esse período, a precipitação acumulada foi de 2.667 milímetros. A pesquisa se concentrou na avaliação dos efeitos da fertilização com fósforo nas plantas de cana-de-açúcar. E o solo da área experimental ele foi classificado como latossolo vermelho amarelo distrófico, com textura argilosa, arenosa e predominância de caulinita entre os minerais argilosos. Na figura 1, a gente pode ver a precipitação durante o experimento, de julho de 2013 a dezembro de 2014. Uma caracterização química do solo foi realizada em amostras coletadas na camada de 0 a 0,30. Na caracterização física foram determinadas 396, 174 e 430 gramas de quilo de argila silt e areia, respectivamente. A área teve condições prévias realizadas, incluindo a correção do solo com calcário e aplicação de gesso mineral para melhorar a saturação do cálcio. Aí as avaliações nutricional das plantas em relação ao fósforo. Foram conduzidos experimentos com diferentes doses de fósforo e fontes de fósforo, como superfosfato triplo, fosfato natural reativo de gáfisa e torta de filtro de cana-de-açúcar. Esses tratamentos foram aplicados às plantas de cana-de-açúcar e amostras de folhas foram coletadas em diferentes momentos após o plantio, para avaliar o teor de fósforo. Os resultados fornecem importância sobre como a fertilização com fósforo afeta crescimento e nutrição das plantas de cana-de-açúcar. Em condições de campo, isso é relevante para otimizar o cultivo da cana-de-açúcar e pode ter implicações na agricultura em regiões com características semelhantes. Oi, eu sou Yasmin e eu vou estar falando alguns métodos, como, por exemplo, para a determinação da atividade enzimática do complexo antioxidante. Foram coletadas folhas para avaliação nutricional de fosfato. As folhas devem estar saudáveis para melhor avaliação. Descarta a base e pontas, deixando a área medial e lâmina da folha. Já para a produção de biomassa vegetal, foram coletadas amostras dos brotos da cana vegetal. A amostra é feita em uma contagem das plantas contidas em um comprimento de 20 metros.
Já no laboratório, as folhas e caules foram pesados e secos a 65 graus Celsius. A matéria seca por planta e parte aérea foram calculadas a partir do número de plantas por metro. Para a produtividade e atributos tecnológicos, após avaliar a produção de matéria seca, a palha foi removida da cana para permitir o corte do caule. Os caules das plantas contidos na área de trabalho das parcelas experimentais foram separados das folhas e pesados com precisão de 5 kg. 10 talos foram recolhidos e enviados ao laboratório para determinar a porcentagem de sacarose. A produção de açúcar por hectare foi calculada a partir de uma equação e, para análise estatística, os dados foram submetidos ao teste de normalidade. Quando normais, foram submetidos à análise de variância com um nível de significância de 95%. Quando houve uma diferença significativa pela análise de variância, os dados foram submetidos à análise de contraste ortogonal. Como critério para a escolha dos modelos matemáticos, foram selecionados aqueles com maior coeficiente de determinação e significância para os parâmetros da equação para 5% de probabilidade. Olá, meu nome é Poliana e eu vim falar aqui um pouquinho sobre os resultados e discussões do artigo. O teor de fósforo no tecido das folhas de cana-de-açúcar não apresentou diferença entre as doses utilizadas na aplicação de corretivo de fosfato no pré-plantio, e assim o resultado variou entre 3,3 e 4,1 gramas por quilo para 2 períodos avaliados, podendo ser considerados adequados para o ciclo da cana-planta, que determinou um ótimo teor entre 2,5 a 2,8 gramas por quilo. Dando continuidade aqui, a gente vai falar sobre a produção de matéria seca e a produtividade da cana-planta. A aplicação corretiva de fosfato no pré-plantio teve um impacto positivo na produção de biomassa da cana-de-açúcar, e a produção de matéria seca aumentou, assim como a produtividade de cosmos e de açúcar, conforme demonstrado aí na tabela 1. A figura 2 apresenta a produção de matéria seca por toda a parte aérea da planta e a produtividade de cosmos em relação aos 518 dias após o plantio. Também não encontramos diferença entre o teor de fósforo da folha da cana-planta após a aplicação de corretivo de fosfato no pré-plantio com duas fontes de fósforo, e encontraram resposta positiva na produção de biomassa na parte aérea, com a adição de 113 kg por hectare aplicados por toda a planta, mesmo com a adição de 52 kg por hectare de fósforo aplicado como adubo na planta. O uso de fosfato natural reativo promoveu o menor nível da atividade da soja. A sonde de superfosfato triplo e lama da prensa da cana não mostraram diferença. Não houve diferença também na atividade da CAT para a fonte de fósforo e nem para a atividade enzimática APX. Esses resultados mostram que a prática da aplicação corretiva de fosfato reduz o estresse oxidativo e promove uma maior desenvolvimento da cana. No entanto, quando as doses de fósforo eram altas, a atividade enzimática aumentou, com uma diminuição na matéria seca do broto, sugerindo que essas doses são excessivas e, consequentemente, prejudiciais. Esse comportamento sugere que o excesso de fósforo resultou em novo estresse na planta, com maior produção de espécies reativas de oxigênio. A aplicação corretiva de fosfato não influencia os níveis de fósforo no tecido foliar da cana se a fertilização adequada com fósforo for realizada durante o plantio. No entanto, aumenta a matéria seca do broto na planta e a produtividade do caule ao usar fosfato natural reativo, superfosfato triplo
e lama da prensa de cana como fontes durante o pré-plantio. O estresse oxidativo na cana diminui com a prática da aplicação de fosfato, onde menor atividade das enzimas SOD, CAT e APX foi observada em uma dose média de 150 kg de pentóxico de fósforo.